é bem ruim, tá? A energia que fica ao nosso redor, a energia que se cria, que a gente emana com esse tipo de situação, são energias bem densas. A gente não enxerga, mas essas energias densas ficam pairando na nossa aura. Ficam pairando. E fora os espíritos complicados e doentes que nós podemos atrair com esse tipo de atitude. Vocês sabem que aqui na Terra ninguém é perfeito, né, gente? Nós temos defeitos, tá? Nós vamos errar, é normal, tá? Então é importante que a gente não se sinta culpado por causa dos nossos erros, né? Que a gente não fique se culpando muito. E também não damos também muita importância, uma importância maior do que aquele problema. Às vezes o problema é pequenininho, a gente dá uma importância maior, como se fosse uma coisa muito grande. Não é, né? Às vezes aquele erro que você cometeu não é grave. Às vezes é uma coisa boba, mas tem gente que faz com que aquele erro que você cometeu seja algo gigantesco. A pessoa pode fazer com que os outros pensem que aquele erro que você cometeu, ou às vezes nem é um erro, gente, às vezes é uma bobeira, mas a pessoa pode também fazer com que aquilo que você fez se torne um erro sem ser um erro, né? Tem gente que faz isso. E os defeitos e os erros estão em todos, tanto aqueles que têm uma vida normal, vamos dizer assim, que não trabalham com a espiritualidade, que não é um médium, não é um missionário, não é um pastor, não é um dirigente, não é um pai de santo, seja da religião que for. Não pense vocês que os médiuns têm que ser perfeitos e vocês têm o direito de exigir que o médium seja perfeito. A gente não tem que exigir nada, porque em muitas situações os médiuns são extremamente endividados e são os espíritos mais complicados que tem. Então vocês vão ver muitos deles cometendo vários erros. A não ser que seja um médium que já tem muito tempo e ele já aprendeu muito com os erros e resolveu melhorar. Mas tem outros que têm muito tempo de caminhada, mas continua cheio de defeito. Tem uns que são cabeça dura. Isso aí é o jeito de cada um. Não nos cabe julgar. Nos cabe ajudar sem julgar, né? Então, nós não devemos julgar e nem nos culpar. A gente tem que se perdoar, né? Tem que se perdoar porque todos nós cometemos erros mesmos. Nós não vamos ter angelitude agora. Nós não somos santificados, né? Nenhum de nós somos santificados. O que a gente está fazendo é trabalhando para melhorar, para crescer mais. E isso leva um tempo, não é instantâneo. Isso pode levar várias vidas, pode levar várias encarnações. O importante é você crescer um pouco em cada vida, o máximo que você puder. Também não dá para ir além do que você pode, não. Você vai além no futuro, em outras encarnações, tá? Mas você pode ir bastante, dá para ir bastante, né? É só querer, é só ter boa vontade para melhorar e lutar contra as tendências mais o tempo todo, né? Tirar a culpa e não julgar os outros, porque a gente comete erro toda hora. Por que a gente vai julgar os outros se a gente comete erros também? Às vezes comete mais erros do que aquele que a gente está julgando. Então a gente tem que compreender o erro de todos e o nosso próprio erro, né? Seria bom a gente pensar nisso para que a gente não entre nessa situação de julgamento, de crítica, né? Porque isso é bem pernicioso, né? É bem ruim, tá? A energia que fica ao nosso redor, a energia que se cria, que a gente emana com esse tipo de situação, são energias bem densas. A gente não enxerga, mas essas energias densas ficam pairando na nossa aura. Ficam pairando. E fora os espíritos complicados e doentes que nós podemos atrair com esse tipo de atitude. Então o ideal é a gente não se culpar e não ficar criticando os outros. Critica você mesmo, se critica. Fala assim, poxa, eu não fiz aquilo legal, eu não fui legal, não fui feliz naquela situação. Critica você mesmo, para você melhorar. Mas se critica sem se culpar. Fala assim, eu errei, beleza, vou pedir desculpa lá e tal, vou fazer diferente. É ideal você identificar, né? Que às vezes a pessoa comete o erro, mas na cabeça dela não foi um erro, está tudo bem, está tudo certo. Aí já é um problema mais difícil, porque a pessoa não admite que aquilo é um problema e quando alguém tenta
mostrar para ela, né, esclarecer, ela não aceita. Aí ferrou. Aí, quando ela não aceita, fica difícil. Aí é bem complicado. É bom quando a pessoa está aberta. Quando a pessoa está aberta, né, a receber os ensinamentos, nossa, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil para a espiritualidade. Né? Você dá um salto, você pode dar um salto na evolução em pouco tempo. Você com 1 ano, 2 anos, 3 anos se dedicando aí, você já dá uma melhorada grande em pouco tempo. Dá para fazer, gente. Dá para fazer. Dá para fazer bem rápido, tá? Tem gente que muda bastante em pouco tempo, entende? Só depende de nós. Todos nós temos essa força. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém é superior a ninguém. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Tem isso, mas fulano de tal é fulano de tal, cicrano é fulano é cicrano. Se a gente pensar assim, parece uma desculpa para você não crescer. Como se dissesse, Jesus é Jesus, mas Jesus um dia já foi igual a gente, pô. Um dia ele já foi igual a gente, um dia ele já foi pior do que a gente. Né? Então, se ficar pensando assim, a gente não cresce nunca. Né? O ideal é a gente estar sempre se dedicando de forma saudável também, sem martírio, né? Sem se torturar, né? Porque tem gente que se tortura na reforma íntima, né? Tem gente que se tortura bastante, né? na reforma íntima. Aí complica, né? Aí fica complicado. Então tem que ser tudo equilibrado, tudo num nível equilibrado e manter sempre a tranquilidade, mesmo diante dos problemas. Eu tenho problemas, às vezes eu fico chateado, eu fico preocupado, me faz mal, me sinto mal, mas eu fico ali num controle, fico ali controlando e tal, né? Para não se desequilibrar, né? Senão não vai resolver nada, né? Tá? Então é isso.